Chegamos a um momento importante do nosso curso de teologia, onde estamos falando sobre o Deus Criador de todas as coisas. Primeiro, Deus estava nele mesmo, voltado para si mesmo e consigo mesmo. Segundo, Deus virou-se, e quando virou-se para fora, iniciou o ato criativo, criando primeiramente a eternidade. Segundo, criou a sabedoria. Terceiro, criou o vazio. Quarto, criou as castas angelicais. Quinto, criou os mundos, os multiversos, tendo os anjos como testemunha desta criação. E agora, sexto, Deus fará a criação do homem em um lugar do universo. Este lugar escolhido é o nosso pequenino planeta Terra, formoso planeta Terra. Temos a impressão de que, enquanto Deus estava fazendo a sua obra de criação dos multiversos pela sua palavra, os detalhes destes multiversos nós os desconhecemos. Pode ser, inclusive, que esta criação ela esteja em continuidade, em expansão, como mostram as ciências da física, de que o universo está em expansão. Deus, ele parou e deu um zoom na criação do homem, que acontece no sexto dia, juntamente com a sua criação aqui na Terra. Você vai ler no livro de Gênesis, capítulo de número 2, que Deus criou o mundo em um dia. Digo, este nosso mundo, a nossa Terra. Está escrito, no dia em que o Senhor Deus formou os céus e a terra, como se fosse apenas um ion, apenas em um dia. Sabemos pelo capítulo 1 que este um dia, ele na verdade são 6 dias de criação. O primeiro ion, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. No sexto ion, no sexto dia da criação, Deus ele cria o homem também. Cria o homem e a mulher no sexto dia da criação. E há um enigma por dentro dessa criação, porque se o dia fosse de 24 horas, nós estaríamos com um gigantesco problema. O livro de Gênesis diz que Deus criou o homem no sexto dia, mas no sexto dia também foram criados os animais. E Deus criou a mulher no sexto dia também. Só que pela ordem é assim. Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, ele foi feito alma vivente. Deus no sexto dia plantou um jardim no Éden. Esse Éden é um lugar paradisíaco, um lugar indescritível de saúde vegetal, um jardim. Deus colocou o homem neste jardim, ainda estamos no sexto dia, trouxe todos os animais que ele havia criado, milhares de animais, para que Adão lhes desse nome. Nenhum desses animais foi comparado à espécie humana. Adão não encontrou um ser que fosse congênito com ele. Então Deus assoprou, o fez adormecer e trouxe a ele a mulher. Tudo aconteceu no sexto dia. Humanamente, em 24 horas, isto é impossível. Isto não pode, não tem como, matematicamente, acontecer em 24 horas. Para Deus, nada é impossível. Mas se nós considerarmos naturalmente as 24 horas, isto é impossível. Por isto, nós consideramos que o dia da criação, o sexto dia da criação, não se trata de um período de 24 horas, mas de um ion, uma época, um instante, que é chamado de dia. Cria-se o homem no sexto dia. Ele é feito alma vivente, incomparável a todas as demais criações de Deus, incomparável aos serafins, querubins, arcanjo, anjo, animais da fauna, sejam aquáticos, sejam aéreos, sejam terrestres, sejam répteis, inigualável, incomparável. Tudo porque Deus colocou o homem como coroa de sua criação. O ápice, o máximo, o auge, o clímax, a totalidade de sua criação.
Disse ele: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Esta palavra ela é determinante. É determinante para coroar o homem como sendo o guardião dos multiversos. Está escrito no livro dos Salmos o seguinte: quando ele vai introduzir o seu primogênito no mundo, ele diz que todos os anjos de Deus o adorem. Pela tradição rabínica antiga, este primogênito é o Adão. O Adão é o primogênito de Deus, e Deus disse que todos os anjos o adorassem. Não temos este relato no livro de Gênesis, está dentro das tradições rabínicas. E depois essa mesma tradição passou para a religião islâmica e alguns ramos da cristandade, onde Deus disse aos anjos que serviriam ao homem, porque o colocou como a coroa da criação, dizendo que ele dominasse sobre todas as coisas que ali estão criadas. O homem então ele é eterno. O homem então ele é o ápice, o auge, a obra-prima das mãos de Deus. Entendemos pela palavra que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. O homem foi criado pelas mãos de Deus. Foi plasmado, foi formado, foi criado. Quando nós vamos para os termos hebraicos, Deus criou o homem de maneira original, da mesma maneira como ele fez com os multiversos. A palavra é bará. Deus criou o homem, não é que do nada. Deus criou o homem originalmente. Não havia um que se igualasse a ele, ou um ser anterior a ele. É um gigantesco enigma. Eu tenho um artigo que está publicado em um blog, eu vou colocar a descrição dele nesta página, onde nós falamos sobre a criação da humanidade e esse mistério. Por que mistério? Adão é o primeiro homem? Cristo é o primeiro homem. Se Cristo é o primeiro homem, como que Adão, então, ele é uma criação original? Cristologia. Essa é a matéria que vai desvendar esse nível. Que Deus abençoe.